Olá pessoal, eu vou começar essa série aqui no canal Imagico J de macros para ImageJ e Fiji. O objetivo dos macros então é de automatizar uma série de análises de imagem ou de preparação de imagem, principalmente sobretudo com aquelas análises que têm vários passos repetitivos, do qual quando você vai tentar fazer com uma imagem, isso tudo bem, talvez seja um trabalho relativamente fácil, mas quando você vai fazer isso com muitas imagens se torna complicado. A ferramenta que eu vou utilizar para fazer isso, inicialmente, é uma ferramenta que se chama Record Macros, e ela é extremamente útil, principalmente no início do aprendizado sobre macros, para você conseguir gerar já suas primeiras ferramentas sem necessariamente ter um grande conhecimento de programação. Para exemplo dessa prática, então, eu vou utilizar esse banco de dados de imagens aqui. Essa apresentação ela é inspirada no curso que foi oferecido pela Ana Klein de macro, de linguagem de macro para ImageJ Fiji no NeoBIOS Academy Online Course no ano 2020. Ela disponibiliza todo esse material no GitHub dela, no qual simplesmente é possível baixar clicando aqui em Download nessa conta. Os links para essas duas informações eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, voltando aqui para a nossa imagem, eu carreguei uma das imagens e o objetivo que eu vou fazer para começar a ilustrar essa primeira parte sobre macros é criar uma imagem, então, com todos os três canais presentes nessa imagem de célula aqui. Então, tem um canal que é esse magenta, um que é um verdinho presente aqui em alguns detalhes e o núcleo em azul. Então, vou apresentar cada um desses três canais na escala de cinza e uma última final, que é a imagem composta, colorida, igual está aqui, presente aqui nesse display. Para começar isso, então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma calibração artificial aqui. Eu não sei exatamente qual é a calibração dessa imagem, mas eu vou criar uma aqui para a gente poder ter um trabalho. Então eu tracei uma linha lá, eu vou dizer que essa distância é de 10 micrômetros, vou colocar 1, e aí vou apertar Global, para todas as imagens que eu abrir a partir de agora ter essa mesma calibração. Então essa imagem agora ela passa a ser calibrada, né? Então com a imagem calibrada, a próxima coisa que eu vou fazer então aqui é utilizar Então, com a imagem calibrada, agora nós vamos começar de fato a criar o nosso macro enquanto executa essa tarefa com essa primeira imagem. Para fazer isso, nós vamos utilizar o aplicativo, né, de gravar macros. Então, você vai em Plugins, Macros, Record, e ele abre essa janela aqui. Então, o que o macro é? O macro é uma série de textos, de linhas de comando que vão dizer para o ImageJ o que ele deve fazer em sequência. Então, ele executa a primeira tarefa, vai para a segunda, executa, vai para a terceira, executa. Existe uma forma de se escrever isso, que você vai aprender com o tempo, mas agora nós vamos utilizar essa ferramenta que o que ela simplesmente vai fazer é registrar todos os passos que a gente faz aqui e executar, então, depois se fazer registrar isso para que a gente possa executar depois com a ferramenta de execução de macros. Então, para começar, eu vou em Image Colors, Channel Tools, e com a imagem já composta aqui, né, eu vou clicar em More, e vou criar aqui em Create RGB Image. Isso vai me gerar uma imagem RGB composta, e nessa imagem, então, eu vou clicar aqui em Analyze, Tools, Scale Bar, para colocar uma barra de escala nela. Ela já começa ali pequena, vou colocar uma barra de escala de 20 micrômetros. A altura dela eu vou deixar como está. Eu vou colocar uma grossura para essa linha de 30 pixels e vou colocar uma fonte de 80 para deixar ela aqui bem no cantinho. Muito importante, eu vou desclicar o overlay e essa imagem então vai estar criada desse jeito. Eu vou clicar aqui de volta na nossa imagem original
no channel, na ferramenta de Channel, e a primeira coisa que eu vou pedir para ela fazer é transformar tudo na escala de cinza. Então perceba que eu não tenho mais a imagem composta, eu tenho os 3 canais na escala de cinza. O próximo passo, então, que eu vou fazer, eu vou clicar em More e vou pedir para dividir os canais. Bem, tendo os 3 canais divididos, eu vou então agora converter eles, cada uma dessas imagens, para RGB. Então eu vou Image Type RGB Color. Por que eu estou fazendo isso? O meu objetivo lá no final é empilhar essas 4 imagens geradas. E para que elas possam ser empilhadas, colocadas no mesmo stack, elas precisam ser do mesmo tamanho e ter a mesma profundidade de pixels. Ou seja, eu estou convertendo todas as imagens então, para RGB. Cada pixel passa a ter então 3 valores, né? Um de vermelho, um de verde e um de azul. Bem, perceba que o que está acontecendo é que conforme eu estou fazendo cada uma dessas tarefas, está sendo adicionada uma linha aqui. E o que cada uma dessas linhas significam, a gente já vai ver no minuto. A próxima tarefa que eu vou fazer, então, eu vou criar um stack, tools, concatenate, porque o meu objetivo agora é empilhar todas essas fotos. Na imagem 1 eu vou colocar o canal 1, na imagem 2 o canal 2, na imagem 3 o 3 e a última imagem então eu vou colocar o RGB. Eu vou dar um título para essa imagem de Cells e não quero deixar como 4D e não quero manter as imagens originais. Quando eu aperto OK, então todas as imagens ficam concatenadas num stack RGB. Então, o meu último passo vai ir Image, Stack, Make Montage. Isso aqui é a ferramenta para criar a montagem final, né? Eu quero criar uma figura de 4 colunas, uma linha. Eu quero que as imagens tenham a sua dimensionalidade reduzida pela metade, para não ficar uma imagem gigantesca. Então, cada imagem não vai ser mais de 2048 pixels, ela vai ser de 1024 por 1024. E aqui uma borda, vou adicionar uma borda de 5 pixels para poder então ter uma borda entre as imagens. A hora que eu apertar OK, então o produto final é gerado, né? São os 3 canais separados na escala de cinza, que facilita a visualização, porque a escala de cinza é uma que tem mais contraste para o olho, né? E a imagem composta, então aqui com barra de escala, no último passo. Então, todos os passos, tudo que eu fiz foi gravado aqui, né? E é com essa linha de comando agora, então, que a gente vai trabalhar. Eu vou clicar, então, no botão Create, e isso vai fazer esse macro vir para a janela de edição e execução de macros. Tá? Vamos então entender o que aconteceu aqui nessa ferramenta. Bem, na ferramenta aqui ele colocou o primeiro passo como para rodar, ativar a ferramenta do Channel Tools, que é essa ferramenta aqui. Esse passo ele é opcional, ele não é necessário para o macro, então por isso que ele está destacado aqui com essas 2 barras. Essas 2 barras significam que, vou colocar aqui, isso significa que o programa não vai ler essa linha. Ou seja, abrir essa ferramenta aqui não vai acontecer quando a gente rodar esse macro. Mas a primeira coisa que ele vai fazer com a imagem, então, é transformar aquele stack de 3 canais numa imagem RGB. Naquela imagem que foi gerada, ele vai então colocar a barra de escala e depois vai selecionar então a imagem original, novamente, e vai fazer com que todas elas, a partir dessas 2 linhas aqui, todos os canais vão para a escala de cinza, né? E vai dividir os canais. Uma vez que os canais foram divididos, aí aquela hora, eu lembro que eu fiquei selecionando todas as imagens, esse monte de passo aqui não é necessário. O que essa linha de comando aqui está dizendo é o seguinte: selecione a imagem tal. E essa imagem se chamava canal 1 da imagem original. A gente não precisa disso,
A gente vai deixar, então, vai deletar tudo isso aqui e vai deixar esse comando aqui, que é selecionar o canal 3, a imagem do canal 3, transformar em RGB. Selecionar a imagem do canal 2, transformar em RGB. Selecionar a imagem do canal 1, transformar em RGB. Uma vez que isso foi feito, o próximo passo então foi o concatenar. Então, ele concatenou todas as imagens, onde o título desse arquivo foi cells, que é esse arquivo, exatamente esse arquivo aqui, onde está tudo concatenado. Ele colocou na posição 1 a imagem de canal 1, na posição 2 a imagem de canal 2, na posição 3 a imagem de canal 3. Por fim, na imagem 4, na posição 4, ele colocou a imagem que foi gerada no RGB. RGB, que está escrito aqui. Por fim, a última coisa que foi feita foi criar a montagem, onde a gente colocou 4 colunas, uma linha. A escala das imagens foi reduzida para 50%, né? Então 0,5, e tem uma borda de 5 entre as imagens. Se a gente, então agora eu vou fechar todos os arquivos aqui. Se a gente abrir o arquivo novamente, eu vou pedir para ele não desarmar a calibração global e vou pedir para ele desarmar essa mensagem, só para que então automaticamente a calibração seja colocada. Eu vou fechar essa janela aqui. Então, se eu rodar então esse macro nessa imagem, ele deve fazer exatamente a mesma função, então chegar na imagem final. Agora, né, fica nítido que se eu tiver que fazer essa tarefa uma vez só, tá tudo bem, não vai ser nenhum grande problema. Mas se eu tiver que executar essa tarefa 10 vezes ou 50 vezes, a tarefa já começa a ficar repetitiva demais e dá muito trabalho. Com o macro, o que acontece é que eu posso agora então rodar isso para cada uma das imagens e aí esse trabalho fica extremamente reduzido. A gente tem um problema para resolver aqui nesse macro ainda, que é o seguinte. Perceba que em alguns dos passos dessa linguagem, principalmente quando tem esse comando aqui, que é Select Image, ele vai direto no título da imagem. Então, se eu pegar essa primeira imagem, por exemplo, cujo título é diferente, e rodar o macro, perceba que em um dado momento ele vai ter um erro. E essa é a janela de erro. Não entre em pânico, a janela é ótima, ela diz exatamente onde está o erro no seu macro e onde você deve trabalhar. Onde ele encontra erro, o programa normalmente é abortado, e aqui é o que está acontecendo. Ele está falando que encontrou um erro na linha 4, né, porque ele não encontrou esse título. Quando a gente vem aqui na linha 4, é exatamente a linha onde ele está pedindo para selecionar a imagem do título tal. Como ele não encontrou esse título, ele teve um erro, porque a imagem que a gente está trabalhando, na verdade, se chama 551 C10 e por aí vai. Existem algumas maneiras de contornar esse problema. Existe a maneira correta, mais oficial, mais elaborada, que é a que a gente vai trabalhar nas próximas videoaulas. Mas o que eu quero fazer com vocês aqui é fomentar um pouco do trabalho da lógica, assim, mesmo que você não tenha um grande conhecimento de programação. Então, qual que seria uma alternativa para a gente poder fazer esse trabalho, para esse macro rodar em qualquer imagem independente do título? Um dos primeiros passos que a gente pode fazer aqui, então eu vou clicar no Plugins, Macro, Record, ele já está aqui. Eu vou fechar essa janela, na verdade, aqui, porque ele estava gravando tudo que a gente estava fazendo, e vou abrir uma nova para começar do zero. E o que eu vou fazer então, eu vou clicar em Image, Rename, e vou chamar esse arquivo aqui de Cell. E apertar OK. Bem, eu mudei o nome do arquivo, agora ele se chama cell.tif, né? E eu vou selecionar esse código que foi gerado, vou apertar Ctrl X, né, recortar esse texto, fechar essa janela e vou clicar aqui colocar na minha primeira linha de comando que o nome desse arquivo agora vai ser cell.tif. Então tudo que eu tenho que fazer agora é ir no meu script, ou né, nas minhas linhas de comando, e achar um local onde tinha o nome do arquivo e substituir isso por cell. Então eu fiz isso aqui, vou fazer isso aqui. Perceba que aqui
além do nome do arquivo, é adicionado esse prefixo, que é o C3-, indicando que é o canal 3, C2 e o C1. Então, eu só estou alterando onde realmente tem o título da imagem. E o último lugar que eu vou fazer aqui é na indicação na hora de fazer o concatenado. Eu vou trocar o título da imagem de todos os arquivos aqui. Para que então tudo que seja feito vai ser feito com base no arquivo original, que agora vai se chamar cell, e todos que forem carregados vão se chamar cell. Então, se eu fechar esse arquivo aqui e abrir um outro qualquer, e agora rodar essa operação, ele vai mudar o nome do arquivo e no final vai gerar então a nossa montagem, que é o que a gente esperava. Isso deve funcionar para qualquer arquivo, então eu vou abrir um outro aqui como exemplo e vou pedir para o macro rodar em cima dele. Então, de novo aqui, agora a gente tem, então, rapidamente geramos essas duas montagens, tá? Então, isso fica aqui evidente, claro, a funcionalidade de se gerar macros, como isso pode otimizar os processos. Um último comentário que eu vou fazer, então, aqui para a nossa videoaula de hoje, são sobre como fazer comentários, os macros, né, que a gente acabou de aprender uma forma, onde esse comando aqui, ele, precedido dessas duas barras, ele não é lido pelo programa. Então, essas duas barras é uma ótima forma da gente fazer um comentário. Esse macro para criar montagem de figuras de múltiplos canais. Eu posso adicionar um outro comentário que é muito importante quando a gente vai fazer macro, colocar o nome do autor, a data que ele foi criado, vou colocar a data do dia de gravação da aula de hoje, 6 de maio de 2024, obviamente uma descrição mais aprofundada do que isso pode estar fazendo, se isso pertence a algum trabalho, e por aí. Aí uma outra coisa que é importante a gente fazer, então, é anotar o que está sendo feito em cada um dos blocos. Isso ajuda a gente, quando a gente reabrir o macro na próxima aula, a entender o que está acontecendo aqui. Então, aqui, o nosso primeiro passo é a nossa gambiarra de renomear o arquivo cell.tif, certo? Logo em seguida, o próximo passo aqui vai ser gerar uma imagem composta com barra de escala de 20 micrômetros, certo? Depois, o próximo bloco de comando que a gente fez foi converter todos os canais em escala de cinza. Então, converter todos os canais em escala de cinza. Então, é esse bloco aqui, né? Ele praticamente transformou todos eles em escala de cinza. E dividir os canais em imagens separadas. Que vai até aqui, que é onde a gente fez o split channels. Uma outra tarefa que a gente fez, então, a gente pegou cada uma das imagens, cada um dos canais e converteu eles em RGB. Vou converter para RGB todos os canais separados. Então, isso vai ficar nesse bloco aqui. E no final, a gente concatenou todos os arquivos na ordem desejada, certo? E o último comando de todos, a gente utilizou para fazer a montagem, da imagem. Então, isso aqui está tudo anotado. Essas duas barras, então, elas indicam para que o ImageJ pule essa linha, ele não a montagem da imagem. Ele não vai ler essa linha de comando, não tem nada para executar ali. Se a gente quisesse, por algum motivo, manter o código ali para nossa memória ou por alguma outra razão, mas quisesse que ele não fosse executado, é simplesmente colocar duas barras na frente, ele passa para ficar verde nessa coloração do código aí, que indica que essa linha não mais vai ser lida. Mas para o nosso caso, esse código ele vai ficar assim. E hoje, então, a gente encerra nossa atividade por aqui, gerando o nosso primeiro pipeline de análise. No caso aqui, é um pipeline para montar uma imagem. Nas próximas aulas, nós vamos aprender a executar isso em uma série de arquivos, todos ao mesmo tempo, e para que esse processo se mostre verdadeiramente funcional quando a gente quer fazer isso com múltiplas imagens. Também nós vamos trabalhar em como contornar essa questão do título de uma maneira mais apropriada e eficiente,
e começar a entender um pouquinho mais como a gente pode utilizar essa ferramenta para otimizar o processo de análise de imagem propriamente dita. Esse macro ele pode ser salvo como qualquer um outro arquivo, File, Save As, e aqui eu vou salvar aqui nessa pasta, ele vai ser o macro Compose Image, eu salvei. Esse macro, então, agora vou fechar aqui tudo. Eu vou abrir uma imagem, uma outra qualquer, e assim que eu posso abrir o macro da mesma forma, então aqui tudo anotado, assim que eu rodo o macro, ele vai finalizar a tarefa e gerar a nossa imagem de interesse. Tá bom? Nesse vídeo tutorial era isso. E no próximo a gente vai então ir um pouquinho mais a fundo de como utilizar a linguagem de macro no MediaFig.